Olá, tudo bem? Análise gráfica do Ibovespa, sexta-feira, comentário de swing trade para a próxima segunda. O Ibovespa deixa aqui um candle vendedor e a perda da mínima desse candle pode abrir espaço para um recuo mais intenso aqui no Ibov. Volto a lembrar que a gente está trabalhando aqui próximo a uma LTA, então eu tenho essa linha de tendência aqui, uma linha de tendência de alta. O que é que acontece? O Ibovespa, eu tracei essa linha aqui para você ter uma ideia do que é que acontece aqui, ó. O Ibovespa está trabalhando próximo à região de resistência no gráfico diário, então essa região vem desde setembro, tem um toque aqui por volta de novembro de 2014 e agora a gente tem outro toque. Então aqui é uma LTA, uma linha de tendência de baixo, uma LTB, e essa linha pode servir como resistência para os preços, pode segurar o Ibovespa, pelo menos aqui no gráfico diário. Então, observar essas máximas, essa região aqui, na próxima semana, a violação dos 52.500 pontos pode fazer com que o Ibovespa suba mais. Porém, a perda da mínima, né, nessa semana aqui pode fazer com que o Ibovespa recue, inicialmente até o toque aqui nessa LTA. Se o Ibovespa perdeu os 50 mil pontos, né, mais ou menos aqui, eu vou ter um possível zigue-zague descendente e uma reversão de tendência, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, o recado dado aqui por esse candle é um recado vendedor. Hoje o Ibovespa caiu 0,34%, não teve forças aqui para trabalhar acima dessa LTB. Vou comentar dólar futuro, Petrobras, dólar futuro, juros, Petrobras e Vale, e depois eu volto aqui para o mercado com você. Então, dólar futuro, hoje com o candle de baixa, caiu 0,95%, segue aqui com o sinal vendedor ainda. Eu tenho aquela divergência aqui no histograma MACD e aí eu espero para ver se vai ter esse recuo mesmo ou não. Se houver esse recuo, o dólar futuro deve buscar os 2,80 para depois voltar a subir, né? O dólar está muito forte mesmo, né? E o viés continua sendo um viés de alta rumo aos R$3, que é o objetivo aqui para o dólar. Juros futuros desde um dia de F17 aqui, né? Caíram, então com essa queda dos juros aqui eu já penso em alguma compra de LTN na próxima segunda-feira. Então vou depender aqui para ver se já dá para comprar uma LTN aqui, né? Aguardar também o zigue-zague descendente dos juros futuros, mas os juros seguem aqui fazendo o seu zigue-zague ascendente, topo e fundo um acima do outro, né? Esse fundo acima desse fundo, que está acima desse, que está acima desse, que está acima desse. Então agora nos juros futuros eu vou esperar a formação de um novo fundo nessa região aqui para que os juros voltem a subir e aí eu faço uma nova compra em LFT ou então eu compro LTN se os juros fizerem um pivô de baixa. Mas o candle de hoje foi bastante vendedor também, um candle bastante baixista. Petrobras segue dentro daquela indefinição total e absoluta, né? Buscando aqui, eu vou colocar um candle, vou colocar uma linha aqui, né? Essa é a LTB aqui. Então, Petrobras segue buscando essa LTB. Eu volto a dizer que eu só fico comprador mesmo na Petrobras se eu tiver um candle comprador aqui tocando na LTB e aí eu compro outro candle se houver um rompimento dessa LTB. Então, Petrobras tentando ter força, uma pressão compradora, subiu 3,24%. Para confirmar esse novo fundo tem que violar os 9,64 e aí vai confirmar os R$9 como suporte. Por enquanto, o suporte mais forte continua aqui abaixo de 8,72. E aí eu espero as próximas movimentações da Petrobras. Petrobras gerou aqui o fechamento daquela operação na ponta vendedora, né? Mais um stop aqui em Petrobras. Obviamente que todos os stops são com pouco capital, já que eu estou fazendo testes nesses stops aqui para depois entregar só o filé para você, né? Vale do Rio Doce, Vale 5, segue dentro ainda de uma tendência agora de baixa, né? Vou aguardar agora a perda dessa mínima hoje em 18,32 para confirmar essa baixa, essa tendência de baixa que já está se formando. Então eu tenho o principal suporte aqui abaixo desse último fundo em 17,31 e tenho esse suporte que pode ser um suporte que vai reverter a tendência de alta, já que a gente está tentando formar uma tendência de alta, agora lateral, para um retorno para a tendência de baixa, tendência essa que vem desde lá de cima, né?
desde muito lá em cima, desde abril de 2014. Então, as ações aqui da Vale do Rio Doce continuam caindo. Hoje, vamos ver o que é que a gente tem aqui na planilha. Vou colocar aqui uma forma melhor. Pronto. Vai ficar melhor para todos, né? Vamos lá. Então, no dia de hoje, eu tive, 27 de fevereiro, uma saída na Embraer, uma operação aqui na ponta, encerramento de operação na ponta comprada em Embraer. Então, a primeira saída foi aqui no dia 13 de fevereiro, um alvo de 25,44. Saímos da primeira parcela, eu saí, né, com quase 10% de lucro na primeira parte. Segunda parte, 10,46, o que deu aqui 10,22%, ajustando aqui pelas corretagens e para o líquido todo, deu 10% de lucro nessa operação de compra de Embraer. Então, a Embraer, o que aconteceu foi esse aqui, o encerramento da operação hoje, a compra foi aqui, nesse candle vermelho, e a saída também aqui nesse candle vermelho, encerramento de operação, né, com um lucro aqui de 10,4% pelo alvo móvel em 20 dias. Encerramos a Embraer comprando aqui um rompimento dessa movimentação, comprando aqui o movimento dessa pequena congestão aqui. Então, Embraer, encerramento da operação hoje. Para encerrar na próxima segunda-feira, Suzano e Vivit. Então vamos lá dar uma olhada aqui em SUS B5. Suzano, então, encerra a operação na próxima segunda-feira, se perder a mínima de hoje em 11,93. Se isso acontecer, o encerramento da operação vai ser com 12% de lucro. Então a Suzano já gerou a primeira saída com alvo 10 aqui de 8,4%, então está aqui. A Suzano já gerou, né? Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, isso está errado, não foi 11,59. Deixa eu ajustar aqui. Não, está correto mesmo, 11,59, né? Que foi a mínima desse candle aqui, ó, 11,59. O que está errado aqui não foi 8,4, né? Aqui foi 11,59 a saída, o que deu um lucro de... Ah, não, tá certo, né? Deu 8,22, foi isso aqui mesmo. Aqui foi o preço. Então, eu tenho aqui, primeira saída de Suzano, 8,22. Segunda saída pode ser amanhã, pode ser segunda-feira, na perda da mínima de hoje. Então, até agora, Suzano está com um lucro de 10,41% nos dois alvos. O alvo móvel está com 12,61%. A próxima ação aqui, Vivit 4, que também pode gerar saída aqui na próxima segunda-feira, se perder essa região aqui de mínimas em 52,55. Então, Vivit 4 também, desde a compra até agora, mais 8% de lucro. Então, a compra foi aqui nessa região. A compra foi feita também aqui com você no dia 3 de fevereiro, 49,12. O stop era de 3%, comprar a 52,44. Saída no dia 20 de fevereiro da primeira parcela, a primeira parte, com 8,79% de lucro, né? E agora pode encerrar na próxima segunda parte, que vai dar um lucro total de 8,26%. Pelo alvo 10, tem o Ciel e Klabin. Então, pelo alvo 10, que pode gerar saída na próxima segunda-feira. Ciel 3, compra também aqui feita compartilhada com você, subindo hoje 1,82%. A perda da mínima em 8,4367 gera uma saída da operação. Se você lembra, a compra da Ciel 3 foi no rompimento aqui na DSLTB, foi mais ou menos aqui, depois desse recuo. Então, CL3, desde a compra, que foi aqui, ó, no dia 3 de fevereiro também, desde a compra até agora, 11%, 11,05% aproximadamente, e se perder essa mínima de hoje, gera saída da primeira parte da operação. Klabin 11, outra operação aqui feita com você, subindo forte, né? A compra da Klabin foi aqui no dia 3 de fevereiro também, na violação da máxima em 14,17. Desde esse dia até agora, a Klabin está subindo mais ou menos 12% e gera uma saída aqui, né, pelo alvo 10. Até agora, a Klabin está com 12,6%, gera uma saída na perda da mínima. E aí eu encerro a primeira parte da operação. Então, são essas ações que geram aqui saída. Descendo aqui o gráfico, descendo a planilha, eu tenho que BRFS
3 vai gerar também uma saída pelo alvo móvel na próxima segunda-feira. Se e somente se, para mim, no meu método, perder essa mínima desse candle aqui em 6443, que pode ser uma barra elefante aqui, né? Para quem conhece o Oliver Velez, Então, Oliver Velez pode então sair aqui na perda dessa barra elefante aqui em 64,32. Encerramento da operação, já que, além de ter uma barra elefante, também trabalha abaixo da média, o que pode fazer com que reverta a tendência aqui em BRFS3. Então, foi uma operação também comprada com você, faz 4 dias nessa semana, quer dizer, uma operação feita aqui compartilhada com você. BRFS gera saída. Outra operação aqui que foi feita hoje, 2 operações, 2 stops, cada um de 4% em Mills 3 e Braskem. Nessa parte aqui eu gostaria de dizer uma coisa. Esse aqui é um método, todo método tem um índice de acerto, né? Tem uma taxa de acerto e tem um payoff. Se você quiser saber, né, como que se calcula o payoff, só é somar todas as operações aqui em azul, resultado final, soma todas elas, divide pelo número de operações, dá um valor. Depois soma todos os prejuízos que eu tive aqui, todos os prejuízos, divide pelo número de operações, vai dar um valor. Depois você divide o número que deu lá, o primeiro valor, por esse segundo valor aqui. Então esse aqui vai ser o payoff e você vai ter o resultado do o payoff desse método até agora eu só vou fazer 100 operações nessa tabela aqui, tem 40 operações. E isso aqui é o payoff que vai medir, né, quanto que você ganha quando você está certo e quanto que você perde quando você está errado. Então, e aí você vai ter uma noção de mais ou menos como é o método. A segunda parte do método é a taxa de acerto. Então, se você tiver um método que tem uma taxa de acerto de 30% com payoff de 10%, você tem um excelente método, certo? 30% só de acerto, você vai errar a maioria das vezes, mas se você tiver um payoff de 10%, você tem um método, excelente método. Se você tiver um índice de acerto de 90% de acerto, você acerta 90% das vezes, mas você tiver um payoff de 0,5%, eu não considero que esse seja um excelente método, porque você vai perder muito dinheiro aí com corretagem. Então tem que ter um equilíbrio entre payoff e taxa de acerto, e ser estopado faz parte do método, tá certo? Aqui não é nenhum problema não. O problema é ser estopado com muitos stops um atrás do outro. E quando acertar também ganhar pouco. Então esse é um problema. A segunda parte é que o meu curso e o que eu estou fazendo aqui é só um método para que você saiba como eu opero. Antes de colocar dinheiro em qualquer método, qualquer um que seja, de qualquer analista, até do seu próprio método mesmo, faça teste, faça backtest e vai entender como é que aquele método funciona, né? Então cada um aqui é responsável aqui pelo dinheiro que coloca na bolsa e sabe se dá para colocar ou não aquele dinheiro. Terceira parte não é para colocar todo o dinheiro dentro de uma ação, dentro de uma operação. Porque se essa ação for contra você, se a operação for contra você, você vai perder muito dinheiro. Então basicamente é isso, um bom final de semana, né? Um bom final de sexta-feira aqui, um bom sábado, um bom domingo. E aí eu vou passar esse final de semana tentando ajustar um pouco aqui minhas planilhas, né? O método e tudo mais. Então é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo.